Hoje vou te falar 5 mentiras que já te contaram sobre a língua portuguesa, nas quais você precisa parar de acreditar. Se você acabou de chegar aqui, eu sou o Pedro Henrique, dono e proprietário desse espaço. E se você curte assuntos como linguística, gramática, livros, vida consciente, curiosidades do Brasil e do mundo, já se inscreve nesse canal e deixe seu like, que eu conto muito com a sua ajuda. Belezinha? A primeira mentira que provavelmente já te contaram na escola, por exemplo, é que ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Por que que isso é mentira? Porque, na verdade, a gente nunca tem duas ou mais vogais numa mesma sílaba. Isso não existe. Por quê? Porque o que a gente aprende como vogal e consoante nos primeiros anos de escola é uma forma simplista, é uma maneira simplista de explicar a questão do alfabeto. Então a gente aprende e nós temos 5 vogais no português, A, E, I, O, U, e as outras letras que são as consoantes. Mas na verdade, o que nós chamamos de vogal, a gente tem as vogais e a gente tem as semivogais. O ditongo, ele não é um encontro de duas vogais. Ele é um encontro de uma vogal com uma semivogal. Peguemos como exemplo a palavra ideia. A palavra ideia tem aí o ditongo EI. Mas esse ditongo é composto por o E, que é a vogal, e o I, que vem depois, é a semivogal. Mas qual que é o critério, Pedro Henrique? Qual que é o critério? Como é que eu vou saber qual que é a vogal, qual que é a semivogal? É simples. A vogal pronunciada com mais força, que tem destaque na hora de ser pronunciada, é a vogal. O som mais forte naquele encontro vocálico, o som mais forte é a vogal. O som mais fraco é a semivogal. Então, quando a gente pronuncia a palavra ideia, qual que é a ênfase nesse ditongo aí? Qual que é o som que ganha destaque? O E ou o I? O E, o som do E é mais forte do que o som do I. Então, o E é a vogal e o I é a semivogal. Então, ditongo é uma vogal e uma semivogal, não necessariamente nessa ordem. A semivogal pode vir primeiro do que a vogal, tá? Isso acontece. Mas o ditongo, ele não é composto por duas vogais. Por quê? Porque uma vogal sempre vai se destacar perante a outra. Uma sempre vai ter mais força que a outra. Assim como o tritongo não é composto por 3 vogais. Tritongo são 2 semivogais e uma vogal. Como, por exemplo, na palavra Uruguai. A palavra Uruguai tem o ditongo, não, perdão, desculpa. O tritongo, uai, que aqui em Minas Gerais é muito comum, inclusive. É a marca de Minas. Uai. Nesse uai, a gente tem o A, que é a vogal, e o U e o I como semivogais. Percebam que quando a gente pronuncia Uruguai, o som do A se destaca. O som do A que é o mais forte. E já fica como dica, o som do A é sempre vogal. O A, ele sempre é vogal. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem o A, o som dele sempre se destaca. Por exemplo, na palavra pão, o som do A, que é um som nasal, esse an, ele é mais forte que o som do O. Pão, pão. A ênfase tá no A, não tá no O. Então aí já fica a dica. Não existem duas vogais numa mesma sílaba. Tá bom? Ou a gente tem uma vogal, que é o mínimo que a gente tem, ou a gente tem uma vogal acompanhada de semivogal. A segunda mentira que contam simplesmente porque tem professor
tem pessoas, né? Não vou falar aqui necessariamente de professores, mas todo mundo que vai falar sobre o assunto, por algum motivo, fala de uma forma muito. A pessoa quer muito decorar aquilo e nem toda pessoa sabe ensinar, por alguma razão. E aí acaba cometendo o erro de achar que é sempre daquela forma, sendo que na verdade a gente precisa entender o contexto. A mentira é dizer que está sempre errado usar mim antes de verbo no infinitivo, em construções do tipo famoso pra mim fazer. Geralmente, às vezes, a gente acaba por usar o mim quando a gramática normativa diz que deve ser usado o eu. Isso acontece. Aqui no Brasil, muitas vezes isso acontece. Mas existe um caso em que você usar essa expressão para mim fazer vai estar totalmente de acordo com a gramática normativa, não tem nada de para ser considerado, inclusive é para ser usado o mim nesse sentido. É muito difícil para mim fazer tarefa de matemática. É muito difícil para mim fazer tarefa de matemática. Por que que nesse caso usa-se o mim e não o eu? Se vocês prestarem atenção, vão perceber que a ordem da frase está invertida. O que é muito difícil para mim? Fazer tarefa de matemática. Então, fazer tarefa de matemática é o sujeito do verbo é, que está começando a frase. Esse é, aí do começo, é uma flexão do verbo ser e ele tem como sujeito a expressão fazer tarefa de matemática. Na ordem direta, a frase seria: fazer tarefa de matemática é muito difícil para mim. Só que aí, por algum motivo, a pessoa quis inverter a ordem da frase. Então, o que não é sujeito vem primeiro do que o sujeito da frase. Esse mim, ele não tá como sujeito do verbo fazer. A gente para pensar. Para quem é muito difícil fazer tarefa de matemática? Para mim, para ti, para você, para nós, para vocês, para eles, elas. É muito difícil para mim fazer tarefa de matemática. Então, fazer tarefa de matemática é o sujeito da frase e não o mim. Quando alguém fala que mim não conjuga verbo, realmente, de acordo com a norma padrão, pronomes como mim, ti, si, né, o si com i no caso, esses pronomes não conjugam verbo. Eles não podem, pela norma padrão, serem o sujeito da frase. Esse livro é para mim ler. O que a norma padrão prescreve? Esse livro é para eu ler. Porque quem que é o agente do verbo ler? Quem que é o sujeito? Quem que pratica a ação de ler nessa oração? Eu. Então, para assumir a função de sujeito, tem que ser o pronome eu e não o mim. Qual que é a dica que eu dou? Pensem sempre no contexto. Ai, peraí, Henrique, mas é muito, sei lá, muito difícil, é muito complicado. Gente, alguém falou que seria fácil? Alguém falou que você estrala o dedo e tá tudo pronto? Tá? Ninguém escreve um bom texto, um artigo científico em questão de minutos. Tá? Faz parte. É bom a gente revisar. Outra mentira que ninguém merece é o famoso vou ir. Gente, vou explicar para vocês. Talvez algum gramático ou outro não goste, fale que seja incorreto, alguma coisa assim. Mas já existe um belo de um consenso em relação a isso. Não tem problema. Você pode dizer amanhã vou à praia, amanhã vou ir à praia, como amanhã irei à praia,
que ambas as três formas estão totalmente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Belezinha? Eu vou explicar, dar um pouco mais de detalhes. Por que ocorre às vezes esse estranhamento? Porque em vou ir, o verbo ir aparece duas vezes. Ele aparece como auxiliar o vou, que é uma flexão do verbo ir no presente. Eu vou, tu vais, ele, ela, você, a gente vai, nós vamos, vocês, eles, elas vão. Depois você tem o ir de novo no infinitivo. Então o verbo ir está sendo auxiliar dele mesmo. Mas só o vou, teoricamente, já dá ideia de futuro. Embora o verbo esteja conjugado no presente, é comum a gente usar o verbo ir no presente para indicar futuro. Outros verbos também, mas principalmente o verbo ir. E aí, como o verbo vou já dá ideia, né, no contexto, assim, a gente entende que vou pode ser futuro também, muita gente acha redundante dizer vou ir. Porque se eu vou e eu não coloco nenhum verbo depois, parece que é meio que óbvio que eu vou ir, né? Mas, gente, não tem nenhum problema. Vou ir não é redundante e vou ficar ou vou vir não são contraditórios. Não é porque, ou você vai ou você fica, ou você vai ou você vem, que vou vir vai estar contraditório, embora talvez pareça. Se vocês não gostam de dizer vou ir, eu particularmente não tenho nada contra, eu acho até bonito, mas se vocês não gostam, vocês podem dizer vou ou irei, tá? Não tem problema nenhum. Agora eu vou falar de uma mentira que contam, sabe? Uma mentira que me faz com que eu queira dar na cara da pessoa. Embora ninguém seja obrigado a saber logo de cara, mas é porque, sabe, basta uma simples pesquisada no Google, entende? E por favor, considere se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações para receber novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo, e se não tiver eu vou avisar vocês também que não tem. Mas vamos já logo falar sobre. Esse inclusive, talvez seja mais polêmico que vou ir, que é a tão famigerada palavra presidenta. Hoje mesmo, gravando esse vídeo, eu vi gente falando, corrigindo um amiguinho por ter usado a palavra presidenta. Ai, que nervo, mas tudo bem. Para o telespectador, a palavra presidenta, como feminino de presidente, está no dicionário da Academia Brasileira de Letras desde 1932. A palavra presidenta é mais velha que a Dilma. A Dilma é de 1947. Ai, Pedro Henrique, mas eu não gosto dessa palavra, eu acho muito feio. Ok. A palavra presidente, com E no final, é considerada um substantivo comum de dois gêneros. O que isso significa? Significa que ela pode ser usada tanto para se referir a homens quanto para mulheres e também para tudo que foge desse binarismo. Então, meu caro telespectador, toda vez que você quiser falar da Dilma Rousseff, da Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, qualquer coisa do tipo, pode usar tanto o termo presidente quanto o termo presidenta, que ambos estão totalmente de acordo com o real oficial da língua portuguesa. Eu particularmente prefiro o termo presidenta, porque óbvio que um termo não vai resolver o problema, não vai resolver essa questão social. Uma palavra que você usa ou deixa de usar não é necessariamente uma grande coisa no sentido de acabar com todo o preconceito, toda a discriminação, toda a questão do machismo, da misoginia.
parece que o termo presidenta dá mais força à existência da mulher na política. Óbvio, repito, não vai ser um termo que vai mudar toda a questão do machismo, da misoginia. Mas parece que quando você fala que é presidenta, parece que você marca a questão do feminino, e isso pra mim é importante, sabe? Não que todas as mulheres sejam competentes ou que não existe corrupção dentro do universo feminino, não é isso também, tá? Mas eu acho bonito o termo presidenta. Que essa aqui, eu inclusive poderia classificá-la como meia-verdade. Porque não existe necessariamente um consenso mesmo. Consenso não consensual, não são todos ainda que estão resolvidos. Mas eu vou falar aqui pra vocês o que eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa ampla até, através de e por meio de são coisas diferentes. O que acontece? Eu já falei brevemente algo parecido em outro vídeo meu, mas eu falo aqui de forma mais detalhada um pouco. A expressão através de, muita gente defende que ela só pode ser usada para quando esteja explícita a ideia de atravessar, de você passar atravessando em algo. Então, tiro passou através da janela. Poderia não ter passado, mas às vezes acontece, infelizmente. A água passa através do cano. Mas, quando você vai pesquisar, você fica até confuso. Por quê? Porque tem gente que diz isso e tem gente que já diz ou o extremo oposto, que pode ser usado através de, como sinônimo de por meio de, indicando o modo como algo é feito. E vai ter gente falando, esclarecendo a questão da polêmica. Alguns estudiosos da língua defendem sim que através de só pode ser usado nesse sentido. E que por meio de seria a expressão, dentre essas duas, a expressão a ser usada para indicar por intermédio de, com o modo como algo será feito, como algo será feito. Só que, se você pesquisa em dicionários, eu no caso pesquisei em 3 dicionários. Pesquisei no Aulete, no Priberan e no Michaelis. Eu não pesquisei no Ruais porque a criatura tá sem funcionar, o dicionário Ruais Online. Tá? Então se alguém pesquisar e ver alguma coisa diferente, coloca aqui nos comentários, eu vou gostar de saber mais. Os dicionários, o que eles defendem? O que eles registram? Eles registram que através de pode sim ter o significado que por meio de por meio de. Então, de forma geral, já existe um consenso, já se aceita usar através de e por meio de para indicar o modo como algo será feito. Tá? Então, através de, ele pode ter o significado de atravessar e também ele pode ter o significado de por intermédio de. E o que me deixa mais pé da vida é que muitos professores, na hora de ensinar, por algum motivo nesse universo, eles passam aquilo pro estudante, pro educando, como se aquilo fosse puramente consensual. Eles passam a ideia de que todos os gramáticos, de que todos os linguistas, de que todo mundo, os donos da norma padrão, estivessem em total acordo, em total consenso. E não é isso que acontece muitas das vezes. Então, se você é professor, ou se você tem a tendência de ser um, se você está se formando para tal, mostre a realidade para o aluno. Faça ele pesquisar também. Incentive-o a pesquisar. Ou seja,
Alguns mais tradicionais não aceitam, mesmo através de já sendo usado nesse sentido há muito tempo. Gente, eu pego o texto dos anos 90, tem do através de como sinônimo de por meio de. Eu particularmente gosto de usar através de com esse sentido, mas fica aqui a questão, tá bom? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem coisa de tudo quanto é lado, tá? Mas se vocês forem ensinar isso para alguém, não sejam simplistas em dizer que é isso ou aquilo e que nunca é de outro jeito, tá? Amplie a visão dos seus alunos, tá bom? Então, com essa eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você queira mais vídeos, mais conteúdos como esse, eu deixo aqui o meu perfil no Instagram, o SpacoPH25, vai tá aparecendo aí na tela para vocês. Muito obrigado pela participação sua aqui no canal. E até o próximo vídeo. E claro, que a alegria da vida esteja sempre convosco, como costumo dizer nos meus vídeos, não é mesmo? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.